Oi, tudo bom, gente boa? Que Deus nos abençoe. Esse cafezinho aqui tava uma delícia, tá? Tem horas que não tem nada mais gostoso do que um café. E hoje, antes da gente começar, como eu lembro a você todos os dias, eu queria que você visse se você já é inscrito no canal. Você já é inscrito no canal? Se não é inscrito, é um dedinho, tá? Outro no sininho e um like, porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende para nos projetar e nos colocar um pouco mais visíveis na plataforma do YouTube. Então, por favor, se inscreva. E se você tem amigos que vêm sempre, mas não se inscreveram, convide-os a fazerem a mesma coisa e convide todo mundo que você acha que precisa de consciência do Evangelho. Aprender com Jesus a mensagem de Jesus, as práticas de Jesus, os ensinos, os modos e os gestos de Jesus que indicam qual é a direção do que ele chama e convida cada um de nós a nos tornarmos, para fazermos parte da nova humanidade. Há uma nova humanidade, da qual só farão parte aqueles que aceitarem a conversão ao que Jesus define como sendo genuína e verdadeiramente humano. Você entendeu? Então, nessa introdução, eu já queria que você fizesse um recorte pessoal sobre o significado do seu e do meu chamado, que é para nos convertermos ao Filho do Homem, que é aquele que indica a referência do que seja ser humano, genuína e legitimamente, para a gente fazer parte da nova humanidade. Só novas criaturas fazem parte da nova humanidade. E a nova criatura nasce de uma nova consciência, nasce de um novo olhar, de uma nova interpretação da vida, de percepções em nós que alterem não apenas a nós mesmos, mas pelo nosso olhar, agir, praticar, viver e manifestar de amor, são realidades que alteram a vida também à nossa volta. Preserva a vida, promove a vida, abraça a vida como bem supremo e sabe que a glória de Deus na terra advém, sobretudo, do modo como eu trato aquele que ele, Deus, criou à sua imagem e semelhança. Os demais humanos, mesmo que estejam vivendo como animais, desumanizados ou inumanizados. Mas o meu chamado é para me tornar um humano hoje,
para que eu me torne cidadão da nova humanidade por vir. Você entendeu? Olha só, nós estamos aqui em João, no capítulo 13, e é uma sequência que a gente vem da nossa realidade em Mateus. A gente vem estudando na sequência de Mateus, como você que me acompanha todo dia sabe, com inserções de evangelhos pertinentes àquilo que Mateus, como trilho escolhido por mim, para essa nossa exposição que já tem 2 anos e 10 meses, nesse trilho de Mateus a gente agrega valor e significado narrativo e jornalístico que às vezes advém de Marcos e de Lucas e por vezes vem de João. E como eu disse ontem, e na sequência venho dizendo, quando nós chegamos naquela parte chamada da última ceia, na Páscoa, anterior à crucificação e depois à ressurreição de Jesus, o que nós temos nas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas é uma síntese sintetíssima e com uma grande ênfase no partir do pão e na distribuição do vinho entre eles e nas palavras de Jesus quanto a que se fizesse aquilo em memória dele e o significado dessa memória. Agora, ninguém é como João, conforme eu reenfatizei no dia de ontem, que nos apresenta aqui, do capítulo 13 em diante, do seu evangelho, narrativas que não aparecem em lugar nenhum e que são parte desse momento íntimo, dessa despedida espaço-temporal, histórico, contínua, de Jesus andando todo dia, acordando do lado, dormindo ao lado, vivendo com eles, fazendo parte do processo contingenciado pelo espaço-tempo, pela história, nos limites da visibilidade, da tatibilidade, da palpabilidade, que é o que a gente tem na história. Pois bem, esses são os momentos derradeiros. Depois que ele ressuscitar, também, como eu disse ontem, ele vai aparecer 40 dias e 40 noites aos seus discípulos. Mas ele vai, ele vem, ele está, ele não está, eles estão já vivendo um preparo, uma travessia, uma passagem do histórico para o transhistórico, na dimensão da fé. Eles tinham tido até então uma fé que viajava no caminho histórico, espaço-temporal dos evangelhos, segundo as narrativas e conforme o ensino de Jesus. Eles vêm andando com ele. Toda vez que Jesus diz, olha, isso tem tempo, tem prazo de validade. Tudo na história é temporal. Mas eu estou ensinando a vocês algo atemporal sobre vocês mesmos. Estou chamando vocês para a vocação sublime, que é a da eternidade. E vocês têm que aprender a como se tornarem gente da eternidade. E toda vez que ele ensaia esse tema e esse assunto, também como eu repeti ontem, e muitas vezes durante a narrativa de Mateus, nesses 2 anos e 10 meses, eles se bloqueavam, instantaneamente se blindavam. Mas agora não tem mais jeito, vai acontecer em 1 dia, 2 dias. E eles estão já com aquela sombra densa de uma melancolia inenarrável, indescritível, indizível, presente no coração deles. Não sabe nem explicar. Mas agora as suspeições começam a crescer. E quem tinha certeza absoluta do que iria acontecer era Judas Iscariotes. E resolveu
fazer uma jogada, um bet, um treino do tigrinho. Eu vou entregar a Jesus, porque pode ser que entregue, ele vire a mesa e mostre todo o seu poder e acabe com essa palhaçada de romanos e todo mundo dominando, e impérios sobre nós, e nos exalte, como são hoje as ambições do sionismo presente na governança do Estado chamado de Israel. É o mesmo espírito. O poder é que define. E ele decidiu viver com todo esse poder sem usá-lo. Ele só usa para curar, aconchegar, perdoar, apaziguar, manifestar bondade e graça. Isso não é o bastante, isso não é real, isso é utopia. Ele tem que se tornar um agente protagonista primeiro, principal, definitivo e maior de todos, da distopia romana na qual nós estamos vivendo, era o que pensava Judas. Eu vou forçá-lo. Se eu o entregar, ele vai se manifestar. Não está escrito em lugar nenhum, mas eu intuo que seja essa a principal razão da tentação da traição de Judas. Agora, os demais não têm coragem de admitir coisa nenhuma. Eles estão fugindo num estado de negacionismo estranho, mas muito comum na psicologia humana. Quando você ama muito certas pessoas, ou certas coisas, ou certas situações, você não quer pensar no término, na cessação delas, ou na limitação espaço-temporal histórico delas. Você, quando as ouve falar de partida, de separação, de ida, de velhice, ou da intromissão de algo superior que gere a sensação cronológica, a cessação cronológica da nossa existência, como eu disse ontem, na maioria das vezes o pessoal bate na madeira, cala a tua boca, você não sabe o que está falando, mas meu Deus, tudo cessou antes de nós, tudo vai cessar para nós. Ou a gente aprende a continuar, ou a gente não vai aprender a estar, nem a ser, nem a viver aqui. Para que eu viva bem aqui, eu preciso tratar com realidade isso que eu chamo de aqui, isso que eu chamo de agora, isso que eu chamo de espaço-tempo, isso que eu chamo de história. Se eu não aprender a minha cessação, eu vou viver com o engano da sensação ilusiva de uma continuação de um processo histórico que a qualquer momento pode ser interrompido e a maioria fica sem saber para onde ir. E é isso que é trágico. E Jesus vem tentando preparar os seus discípulos para esse dia, para essa hora, o tempo todo. Como ele mesmo diz aqui em João 12, conversando com os gregos, eu precisamente para este dia, para este fim, para essa hora, foi que eu nasci. Eu vim para esse dia, para essa hora, e vocês estão querendo que eu fuja dela? Ou vocês, que são meus discípulos, não querem pensar nisso? Naquele caso era em relação a Jesus. Eu preciso aprender a pensar nisso em relação a mim. E vou partir. E você também. Tantos que eu amo e amei, passaram antes de mim. Eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar, tudo passa, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então Jesus estava sentado com eles, no divã, cotovelo sobre a mesa baixa, todo mundo sentado no chão, comida, frugal, cálices de vinho, jarras de vinho,
provavelmente contido em barro, tudo muito simples, num cenáculo que era espaçoso, mas não era luxuoso, era de gente que vivia uma vida muito mediana. Embora quem quer que morasse dentro dos muros de Jerusalém tivesse um status maior, social e economicamente falando. Já era uma condição de status morar dentro dos muros daquela cidade amuralhada há 2000 anos atrás. Hoje é que não é vantagem, mas no passado era, nos dias de Jesus. E é lá que eles estão reunidos. E Jesus tira a roupa e se põe em pé pelado. Aí pega uma toalhinha e a amarra aqui do lado e faz uma cuequinha. Pega uma bacia, deita nela água e começa a lavar os pés. Se ajoelha e lava os pés de cada um. E pega a toalhinha, fica outra vez totalmente nu e enxuga os pés deles. Eu falei sobre essa nudez, o significado de aprendermos a nudez de Deus, a nudez de Cristo, a nudez de quem se aproxima de Deus. A gente tem que se aproximar vestido só da graça, mas em estado de nudez total, de verdade visceral exposta diante de Deus. É assim que tem que ser. Isso é adorá-lo em espírito e em verdade. Aí lá vem ele, praticando em espírito e em verdade esse carinho, esse cuidado, esse exemplo e essa revelação aos discípulos, até que ele esbarra em Pedro. Quando chega nos pés de Pedro, Pedro diz: tu? Pedro, como eu disse ontem, tenho dito tantas milhões de vezes no curso da minha vida, tem essa necessidade de se diferenciar dos demais. Com ele, praticamente tem que ter uma narrativa à parte, paralela. Ele não compete na Olimpíada. Ele quer uma super para-Olimpíada, não de pessoas que não se qualificam fisicamente para a Olimpíada oficial, mas ele quer uma super, hiper Olimpíada petrina. É isso que ele quer. Tinha que ter um evangelho paralelo, só de Jesus e Pedro. Porque essa é uma expressão, uma vocalização e uma apresentação de supremacia que ele faz, que todas as vezes que ele o faz, trabalha contra ele. E ele vai aprendendo que não pode, não deve ser assim. Mas aqui, ele ainda está um pouco longe de aprender isso. Quando Jesus chega nos pés dele, nu, ele já está estupefato com o fato de Jesus estar absolutamente desnudado. E ainda vir lavando os pés dos outros, enxugando, quando chega na hora dele, diz: o meu não. Isso aí é para os demais. Não é comigo, não. Jesus disse: contigo sim. O que eu faço, eu compreendo que tu não compreendes. Como eu falei, terminando o nosso último encontro, sobre a necessidade da gente aprender que não aprendeu tudo, de compreender que a gente não compreendeu tudo, de saber que a gente não sabe tudo e de assumir que não saber faz parte do processo de evolução e de crescimento. E não ter atingido é apenas a constatação do meu necessitar de prosseguimento para que eu alcance o atingimento. Ou seja, o reconhecimento da minha relatividade é essencial para que eu vá entrando gradativamente no mundo da minha completude, do meu aperfeiçoamento, do meu crescimento, da minha maturação, da minha genuína e verdadeira humanização, para que eu me torne a imagem e semelhança daquele que me vocacionou para ser semelhante a ele. Entendido? O que eu faço, tu não sabes agora,
compreendê-lo-ás depois. E há uma graça nesse depois, como há uma graça nesse agora que eu não entendo por inteiro. Ou muitas vezes não entendo nada. Mas qual é o problema de não entender tudo ou não entender nada em determinado momento ou determinadas circunstâncias? Isso faz parte da saúde da vida e da saúde da fé. Enquanto isso tem a ver com Jesus em nós e nós nele. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Depois tudo vai ficando claro. Não precisa nem que você alcance esse depois transdimensional, quando você poderá entender a sua própria história a partir da observação da eternidade. Eu não preciso nem chegar lá. A própria maturação, o tempo, a chamada velhice, a idade, vai dando consciência gradativa em quem não tem medo da sabedoria, mas ao contrário, quer ser sabedorizado pela graça de Deus todo dia. Vai dando consciência de coisas que a gente antes não sabia. E vai ensinando que aquilo que um dia nos pareceu absurdo era, todavia, essencial. Que aquilo que um dia nos pareceu tão ridiculamente doído, porém irrelevante, ou que poderia e deveria ser evitado, ou se deveria buscar esse evitamento, era algo que, graças a Deus, a gente não atingiu nem alcançou, porque se a gente tivesse evitado aquilo que a gente queria evitar, a gente não teria alcançado aquilo pelo que a gente foi alcançado, no caminho da inevitabilidade. Portanto, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás, todavia, depois, e depois do depois. E quando você entrar no depois de todos os depois, de onde você enxerga o que é, sem a necessidade de acumulação de experiência, você ganha o olhar definitivo, porque você transcende o espaço-tempo e todos os depois e olha a partir do plano e da dimensão das coisas que são, e a partir daquele que é, tudo fica cristalino, nítido, amoroso, transformador. É algo cuja realidade, muitas vezes de dor, eu não atingiria como construção de graça e de sabedoria, de amor dentro de mim. Mas tem muita gente que não está me entendendo agora. Eventualmente tem gente que não entenda nem depois. E tem ainda aqueles que não entendem jamais. Mas o Espírito de Deus ilumina a mente e o coração de todo aquele que diga e que esteja aqui agora dizendo: eu quero entender. Embora hoje me esteja vedada essa compreensão, eu sei, pela fé, que o que eu não compreendo hoje, eu compreenderei depois. E o que não é claro para mim hoje, será pura luz para mim depois. E chegar uma hora em que todo depois desaparecerá naquilo que é bem eterno, em mim e em todo aquele que crê. Portanto, Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu vais compreender depois. No processo, vais entender tudo. Então Pedro disse a Jesus: nunca me lavarás os pés. É preciso estar tomado de uma ousadia completamente obscurecida pela nossa piedosa arrogância, pela nossa piedosa devoção,
pelo nosso piedoso culto, mas que é arrogante. Todo culto que se aproxima de Deus dizendo nunca, ou dizendo sempre, ou dizendo tudo, não aprendeu ainda como convém estar diante de Deus. Diante de Deus, o que me cabe dizer sempre será: Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, eu reconheço que só chego até aqui. Mas o que eu tenho, embora seja relativo, é o que eu tenho e é todo teu. A minha relatividade está toda na tua presença. Isso é absolutamente acolhível por Deus em Cristo Jesus. Mas não diga nunca, não diga tudo, não diga jamais, porque tu não sabes agora, não sabes nada. No dia que tu souberes, tu terás vergonha de tudo que tu pensaste que soubeste. No dia que tu souberes, tu terás vergonha de tudo aquilo que um dia tu pensaste que soubesse. Então Pedro disse a Jesus: nunca, nunca me lavarás os pés, jamais. Então respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Como é que tu podes querer ter alguma coisa comigo se tu não deixas que eu faça o meu trabalho em ti? O meu trabalho em ti é te lavar. Hoje, lavar teus pés. Na cruz eu te lavarei por inteiro, do avesso. Mas aqui no chão da história, eu estou ensinando um princípio de relatividade essencial para a prática na caminhada histórica, que é lavar os pés uns dos outros. Por isso eu estou lavando os teus pés. Essa é a tarefa da hora, é a obra da hora, é a terapia da hora, é o cuidado da hora, é a lição do momento, é a pedagogia desse instante. É saber todo dia que você tem partes sujas. Todo dia saber que você tem poeira nos pés. Você tem pó da viagem nos seus pés, no seu andar. Se você entrasse num lugar absolutamente limpo, você iria ver a sujeira que as suas pegadas deixariam. É porque andar empoeirado na sujeira do chão, da estrada da existência, não nos permite enxergar nem mesmo as nossas pegadas, até que a gente ponha o pé num lugar hermético e totalmente limpo. Santo, no sentido de ter sido separado daquilo que é poluído. Aí você vê as marcas, os exageros daquilo que se pregou a nós e que a gente nem nota. E aqui tem uma sutileza imensa sobre as sujeiras que a gente não nota, que a gente não percebe, que a gente nega, e que é uma das principais enfermidades cognitivas da alma daquele que busca ser santo, sublime, justo, verdadeiro, elevado, instruído, sabedorizado, essa falsa ideia de que você está pronto. E nenhum de nós é pronto ou está pronto. Ficaremos prontos. Não somos, todavia, ainda. Pedro, se eu não te lavar os pés, se tu não acolheres o meu trabalho em ti, todo dia, lavando os teus pés das tuas jornadas, das tuas caminhadas, das tuas andanças, do teu entrar e sair, e se tu mesmo não te tornares convencido de que todo dia tu tens que me oferecer os pés para serem lavados, a cada volta para casa,
Como diz o Salmo, portas adentro, a minha casa, eu terei um coração sincero. E agora, no espírito do Evangelho, a minha casa não é o lugar para onde eu volto para dormir, a minha casa sou eu. É o meu caminhar todo dia, no qual eu preciso carregar um coração sincero para com a verdade em mim. E tem que começar em mim. Então, a partir de mim, eu sei que eu carrego poeiras. E por mais limpo que esteja o meu caminhar, ele tem poeiras, ele tem sujeiras, às vezes imperceptíveis, às vezes não notáveis. E frequentemente, o caso mais complexo é esse, em que o indivíduo, aos olhos dos demais, não esteja oferecendo nenhum enlameamento comportamental, ou de conduta, ou de andar, ou de expressão, ou de vida, ou de caminhada. Que é por onde os pés andam. Os demais olham e dizem, me parece limpo. Mas aqui nessa história, os demais também, eventualmente, estivessem com os pés muito razoáveis. Mas ninguém discutiu. Todos eles aceitaram até chegar a vez de Pedro, onde tem um bump, tem um quebra-mola, tem um calombo nessa jornada de Jesus, chamado Pedro, que para e diz, o meu não. Os outros aí é porque eles não se enxergam. Jesus quase disse, Pedro, se tem alguém que não se enxerga aqui, é você, meu filho. Eu já te disse que o que eu faço tu não sabes agora. Não dá para aceitar que tu não sabes o que tu não sabes, ou que tu apenas pensas que sabes, mas não sabes que o que tu pensas que sabe é o não saber. Não consegues aceitar que o que eu digo acerca de que tu não sabes é o bastante para que tu te pacifiques em não saber até que saibas. Mas não, ele não tinha entendido nem a primeira declaração. E quando Jesus tenta continuar, ele diz, o meu não, e recolhe. Tu nunca me lavarás os pés. Jamais permitirei tal coisa. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E essa é uma confissão pesada, porque ela tem a ver não com um instante, não com um momento, nem com um ato. Tem a ver com um processo, tem a ver com o tempo, tem a ver com a cronologia da existência, tem a ver com a continuidade, tem a ver com uma perseverança até o fim, tem a ver com uma consciência que todo dia tem que se renovar, tem a ver com aquilo que Paulo chama em Romanos 12, que por causa desse amor demonstrado por Cristo Jesus, dessas misericórdias de Deus, eu me entrego o meu corpo, entrego os meus pés, entrego a minha vida, entrego tudo meu, a minha mente. E o meu culto racional, sublime, é saber que eu não sei tudo. E porque eu não sei, a minha maior expressão de racionalidade é admitir o meu limite. É absolutamente irracional não aceitar o limite. É absolutamente racional acolher a relatividade dos meus próprios limites. Isso eu vou precisar fazer todos os dias da minha vida, senão vou ficar cheio de craca. Eu vou ficar cascudo. Se eu não me lavar todo dia, se eu não me entregar todo dia para esse refazimento, para essa ressensibilização, para esse reacordamento, para essas novas e refazidas autopercepções, para essas refeitas autopercepções, eu vou ficando insensível. Vou perdendo a sensibilidade, como um pé que não é lavado, depois de um tempo não sente mais nada, vira um cascão, um calo.
calça um calo e não mais uma pele. Esse processo de lavar é um processo também não só de limpar, mas de ressensibilizar para a continuidade da jornada. Se eu não te lavar todo dia, se eu não limpar a tua consciência todo dia, e se tu não tiveres e não fizeres e não praticares esse exercício de quebrantamento, de entrega, de doação, de oferta do teu caminho, dos teus pés, para reavaliação disso todo dia, tu não tens parte comigo. Não podes ter. Porque jamais vai se cumprir em ti esse renovar da mente. O culto racional é não resistir à verdade de Deus. Isso é racional. E a segunda etapa desse processo é me transformar pela renovação da minha mente, todo dia. Deixando que Ele me lave os pés, a alma, o coração, as dinâmicas do meu caminhar, trazendo tudo para um reolhar na presença de Deus, uma reobservação de mim em relação a mim mesmo e ao que eu deixei para trás e ao que eu quero projetar de caminho novo para diante de mim na frente. Isso precisa começar todo dia limpo, lavado e refeito. Eu espero que você tenha entendido a simplicidade poderosa dessa metáfora. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí outra vez vem essa necessidade de diferenciação superlativa. Esse cara sofre dela. E é tão óbvio. Pedro é o mais óbvio de todos os discípulos. Ele não consegue esconder quem ele é. Ele tem essa sensação de poder maior, de importância significativa, de resistência e de resiliência incomparável. Pode botar na minha conta que eu pago. É o macho do discipulado. É o cara que aguenta tudo, que pode tudo, que chega antes, que faz tudo, que arrasta tudo. Os demais aqui são todos meus coadjuvantes. Ele se trata como se Jesus tivesse um único discípulo, chamado Pedro, e os demais são auxiliares de Pedro. Mas Jesus ama o cara. Tem uma química entre eles. Rola um borogodó. Jesus sabe que aquele superlativo petrino é apenas um sinal da mais profunda insegurança petrina. É porque esse cara se sente uma rocha. Mas Pedro, que é o nome dele, Cefas, em aramaico, significa apenas fragmento de pedra, algo muito menor do que isso aqui. Um fragmento, Cefas. Não é a rocha. A rocha é Cristo. Todo discípulo não passa de um Cefas, de um fragmento da pedra, de pedrinha. Como Pedro virá a aprender e a escrever na primeira epístola dele, que nós somos apenas fragmentos de pedra, pedras vivas de uma construção eterna onde Cristo Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha a partir da qual tudo mais é erigido, edificado e construído. Mas isso não tinha ainda chegado na consciência de Pedro. Por isso ele é chocado por Jesus assim. Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele diz, bom, se é assim, eu quero ser mais do que todo mundo. Se o negócio é ter parte contigo, eu quero ter também parte contigo, como ninguém nunca antes de mim teve, nem hoje tem, nem depois de mim terá. O que é outra loucura. E Pedro, mais velho, aprenderá.
Mas a juventude é frequentemente muito burra. Como diz o ditado inglês, wisdom is wasted in the young, significando a sabedoria é desperdiçada no jovem. E Pedro é um exemplo disso. Na presunção do saber, por não acolher que nem tudo ele sabe agora, ou quase tudo ele não sabe ainda, enquanto você não acolhe isso, você vive de arrogância idiotada em arrogância idiotada, de tolice em tolice, de foolishness em foolishness. Lá vai você caminhando apenas como um bobo pseudo-sabedorizado que não entendeu ainda nada. Senhor, então, eu não quero só lavada de pés como esses outros não, que aceitaram só isso. Comigo, lava a cabeça, me dá um banho inteiro, eu estou aqui já, vai se levantando e querendo tirar a roupa praticamente. Me lava todo, me dá um banho. Aí Jesus diz, não, também não, você não é criança, não é garoto? Você já está na idade de se banhar a si mesmo, de se cuidar. Agora, tem coisas que você vai precisar trazer a mim todo dia. Há áreas da vida, você já aprendeu o suficiente para você cuidar de si mesmo. E há áreas da vida que você vai ter que aprender todo dia, renovadamente comigo. E todas as áreas da sua existência, todos os dias, vão ter que ser checadas por você na minha presença. Eu aqui decido o que convém e o que não convém lavar em você. Mas a você cumpre se apresentar. E se eu escolho lavar teus pés, é porque é só os pés que eu preciso lavar. Portanto, acalma. Jesus disse, quem já se banhou, quem já aprendeu a tomar banho, quem já aprendeu a disciplina mínima da realidade da vida lúcida, adulta e consciente, sabe lavar a si mesmo. E, portanto, não precisa de outra lavagem exterior de terceiros, a não ser do pé. Porque tem uma dimensão tua que eu não abro mão de que você tem aprendido a fazer por você mesmo. E tem dimensões da sua vida que todos os dias vão precisar ser vistas por você como necessitado e necessitando da intervenção de terceiros. Do Evangelho, de Cristo, dos irmãos, dos amigos, dos parentes, dos pais, dos filhos, dos experientes, dos sensatos, dos mestres amoráveis. Eu sempre precisarei dessa troca, de que alguém me olhe, de que alguém me examine, de que alguém me cheque. Eu preciso sempre ter essa disposição de me oferecer para ser lavado, limpo, aperfeiçoado, purificado, para prosseguir a viagem. E Jesus diz, ora, vós estáis limpos. Eu sei quem são vocês. Por isso eu estou fazendo o que é necessário que vocês aprendam hoje para vocês praticarem sempre. Vocês já estão limpos. Ele vai dizer aqui à frente em João, no capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Repete praticamente a mesma coisa no capítulo 17, no mesmo dia, na mesma hora, na mesma ceia. Aqui em João, já estão limpos pela palavra. Mas nem todos, ele diz aqui. Se referindo a Judas, que não tinha ficado nem para lavar os pés. E tinha ido pular de cabeça na pocilga. Já estava com a mente atolada no chiqueiro da existência. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. E João faz questão de explicar qual o sentido disso aqui. Depois de lhes ter lavado os pés,
E, obviamente, Pedro calou quando Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Todos vocês já estão limpos, mas nem todos. Quem já tomou banho não precisa lavar senão somente os pés. E isso é uma coisa inegociável. É parte da adulteza saudável. Pedro cala. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, se vestiu de novo da sua nudez. Porque para lavar os pés dos irmãos, a gente tem que fazer isso nu. Essa é a primeira lição que eu aprendi observando o modo como, por exemplo, o reverendo Antônio Elias, que foi um dos seres humanos mais importantes na configuração da minha vida, do meu caráter e da minha humanidade, como um discípulo de Cristo. Eu aprendi nele quando eu ouvia tratar tudo com tanta humanidade, até com tanta fraqueza. Quando ele, antes de dar uma opinião, quase sempre falava de uma fragilização pessoal, o que já abria o coração do outro para uma identificação e permitia que você passasse a ouvir aquilo de igual para igual, de alguém que não estava falando de cima, mas que tinha ficado, antes de tudo, nu para poder te ajudar. Aí eu prossegui aprendendo isso com meu pai, que frequentemente, antes de aconselhar, quando percebia qual era o drama do indivíduo, narrava uma relatividade dele próprio, uma tolice de si mesmo que ele tinha aprendido em Cristo, como em submissão aprender a solucionar aquilo. Aí iniciava um processo com gente de coração aberto, e eu vinha sedimentar essa consciência fundamentalmente em mim, desde que eu li em Isaías 58, que a pré-condição para você ajudar qualquer um é, em primeiro lugar, abrir a sua alma com o aflito. Para eu ajudar o aflito, eu preciso chegar com a minha alma confessante de humanidade, de igualdade, de identidade, de fragilidade, de humanidade. É nesse nível de encontro, quando eu fico nu, quando todas as minhas intimidades se penduram, se jogam para o lado de fora, é com as coisas que eu mais protejo, abertas, expostas, desnudadas na face de quem eu estou ajudando, do grupo que eu estou tentando limpar, ajudar, acolher, fazer entender, é que eu consigo ser efetivo nessa busca de ser útil. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. A gente só bota as vestes de novo depois que a gente conseguiu se fazer perceber nu, na integralidade, na inteireza e na completude da nudez do nosso ser, exposto em confiança àqueles a quem nós amamos. É só aí que a gente pode começar a ajudar. É porque não é um super-humano tentando ajudar um sub-humano, são dois humanos tentando se ajudar. Aqui é Deus encarnado, absolutamente humanizado e despido, ensinando o caminho do trato humano de uns para com os outros. Fim, depois de ter lavado os pés, vestiu as suas vestes. E voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Agora é hora de começar a compreender, Pedro. Entenderam ou não entenderam nada? Alguém depreendeu alguma lição? Ou vocês vão precisar a vida inteira? E as coisas, quando sejam concluídas, só o sejam
depois de uma longa e repetitiva e cansativa e recorrente e contínua e martelante exposição. Porque senão vocês não conseguem concluir por vocês mesmos. Porque não têm capacidade de fazer leitura alegórica, analógica, metafórica, parabólica, sutil dos dramas, das manifestações, das tragédias, das ocorrências, dos desencontros, dos encontros, das factualidades. Tudo o que acontece é laboratório de experimento e de consciência. Tudo. A existência é o laboratório contínuo das formulações que deixam de ser teorizações e se transformam em demonstrações a partir das quais eu ganho compreensões, faço leituras. Eu tenho que aprender não de um livro, eu tenho que aprender da vida. Na vida, só é analfabeto quem não quer compreender. A alfabetização da existência e da vida está aberta para todo aquele que queira compreender e entender e discernir. Você não precisa de curso, não precisa de academia, não precisa de nenhum pós, coisa nenhuma, em área nenhuma. Basta que você, a priori, humildemente queira entender e se ofereça para entender e estenda os pés para serem lavados e tenha o coração nu para lavar o pé do outro sem presunção de superioridade. Compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis? Sois capazes de fazer a leitura da história e depreender? Em cada um de nós tem que haver essa sabedoria do entendimento, da observação. É porque é pela observação do meu olhar lúcido que eu mudo o comportamento dos outros e o meu próprio comportamento em relação aos outros e o próprio comportamento da realidade em relação a mim. Pelo meu olhar compreensivo, lúcido, alterador da realidade pela simples compreensão. Compreender de verdade altera a realidade. 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 Pois bem, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, usando deliberadamente o artigo definido. Não é um mestre, nenhum Senhor, ele é o Mestre. É o absoluto, é a chave hermenêutica interpretativa para a compreensão da vida. Ele é o, ele não é um. Moisés é um, Elias é um, Davi é um, Buda é um. Os grandes mestres que já vieram na história humana são um. Ele é o de todos os que são um. Ele é o de todos os que são apenas um. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, dizeis com verdade, dizeis com propriedade. Vejam a extensão da megalomania de Jesus. Porque Jesus ou é Deus, ou é o maior de todos os megalomaníacos. Porque ele não poupa quando tem que definir quem ele era na relação com os outros. Ele deixa bem claro. Ele é o servo, ele é tudo. Ele age assim. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha é que será exaltado. Essa é a lógica pela qual ele opera nos princípios universais todos e no cotidiano da gente. Compreendeis o que eu vos fiz?
Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu o sou. Eu o sou. Eu sou o eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, carinhas. Por que vocês vão chegar de Porsche, de Jaguar e de tapete vermelho? Idiotas, presunçosos, arrogantes, com seguranças para todos os lados, arrotando e gritando poderes e sabedoria. Eu sou o líder! Vocês não compreenderam nada, não foram lavados por mim em coisa alguma. Não sabeis de que espírito sois. Não entendestes ainda. Eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu, sendo eu, lavei os pés de vocês, o que custa a vocês, que são só vocês, uns dos outros, do tamanho uns dos outros, mortais como os outros, frágeis como cada um é? Por que vocês não podem se servir, se ajudar? Não pode haver essa camaradagem? Isso dá para compreender, não dá, Pedro? Não dá para compreender, olhando para você mesmo, que você não é melhor do que ninguém? É olhando para mim mesmo que eu aprendo todo dia o quão igual a todo mundo eu sou. E à medida em que eu me vejo igual a todo mundo e me submeto à palavra de Deus, como eu peço que todos se submetam, mais eu cresço, mais eu melhoro. E quanto mais eu melhoro, mais eu me enxergo como todo mundo. A melhora que o Evangelho me faz não me permite me ver melhor do que ninguém. Eu me vejo pela melhora que o Evangelho em mim opera, cada vez mais igual a todo mundo. E quanto mais igual a todo mundo, mais nu. E quanto mais nu, mais eu consigo ajudar. E quanto mais eu consigo ajudar, mais limpo eu fico à medida em que eu ajudo. À medida em que eu lavo, eu também me purifico. Nesse serviço e nessa troca. E Jesus disse, ora, eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Teologia é obediência ao exemplo de Jesus. Preste atenção nisso. A verdadeira teologia é obediência ao ensino simples, prático e objetivo de Jesus nos evangelhos. Essa é a verdadeira teologia, essa é a verdadeira compreensão, esse é o verdadeiro entendimento, essa é a chave da compreensão da vida. Sim, porque eu vos dei o exemplo, o evangelho é exemplo. Não é diploma, não é canudo, não é falastrice, não é discursividade, é exemplo. É ato, é fato, é história, é expressão, é concreção, é exemplo. É dramatização não artificial, porém espontânea e verdadeira da vida. O que se torna em exemplo a ser seguido porque é verdadeiro. E a verdade é quem tem o poder de alterar a realidade. Sim, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. O Evangelho tem que ser a prática do exemplo de Jesus. Todas as exemplificações, eu quero falar como Jesus falou, eu quero falar o que Jesus falou, eu quero pensar como Jesus pensou, eu quero tratar como Jesus tratou, eu quero acolher como Jesus acolheu, eu quero servir como Jesus serviu, eu quero me dar como Jesus se deu, eu quero me entregar como Jesus se entregou, eu serei ressuscitado como Jesus o foi, e eu me assentarei na glória de Deus, herdeiro como um Cristo, que é
aquele que tem em Cristo Jesus o primogênito dentre muitos irmãos que se tornam a cara dele. É nessa direção que eu estou andando, e para começar a andar até chegar lá, eu preciso seguir o exemplo daquele que me ensinou a lavar os pés dos meus irmãos e a tratar um como cada um é, igualzinho ao outro. Eu não sou melhor do que ninguém. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Mas o que a gente tem hoje em dia é um monte de servos que ficam dizendo que são maiores do que o Senhor. Você sabe o porquê que Jesus ofereceu aquele princípio tão negativo sobre não buscar ficar poderoso, nem exaltado, e nem ter muito poder, e nem muito dinheiro, ou não ficar soltando grana pelo ladrão com um poder extraordinário? É porque ele não era casado e não tinha filhos. Diz Pablo Marçal, capítulo 1, verso 171. E assim vão todos querendo ser maiores do que o mestre. É difícil você encontrar, difícil, meu Deus. Você encontra nos lugares pobrinhos, pobrezinhos, ainda gente que busca com pureza ser como seu Senhor. Mas o mais, nos palcos altos e elevados, com vapores e gelo seco, fumaça e luzes, isso e aquilo e tal, onde você tem um culto que é apenas um show. No show é tudo aceitável, porque é um show. O show é sinceramente verdadeiro, é um espetáculo para a gente aplaudir. E tem que ser muito lindo e muito bem feito. Eu adoro os shows do meu querido filho do coração, o Alok. E já assisti ao vivo 2 deles, cada um mais bonito que o outro. E é assim que tem que ser feito e tem que melhorar. Agora, culto é como Jesus fazia. Começa o culto sem dizer que começou, termina sem dizer que terminou. O culto é a vida é o culto, é o estar, é o ser, é a continuidade, não tem começo, não tem fim, é o viver. Eu vos dei o exemplo. Em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Aprendam ou se estoporem. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Entenda, ou se arrebente todo. Ora, se sabeis essas coisas, isso aqui é para saber, viu, Pedro? Isso aqui é para entender, é básico entender isso aqui. Ora, se sabeis essas coisas, que Deus é Deus e vocês são vocês, que eu sou eu e que vocês são vocês, e que eu, apesar de ser quem eu sou, trato a vocês como eu trato cada um de vocês, me fazendo um com vocês e servo de vocês. Se eu faço isso, entendam isto. E bem-aventurados, felizes serão vocês se vocês viverem assim. Se vocês encarnarem o meu exemplo, se vocês me praticarem. Não falo a respeito de todos vós. Porque no meio desses que andam, aparentemente, historicamente, próximos à congregação ou ao grupo de Jesus, Jesus desde o início fala que nem todos os que estavam ali entendiam ou queriam. Tem gente que nunca vai embora, mas é por pura curiosidade para ver o que acontece. Ou só porque não tem nenhuma outra programação, eles ficam ali. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu conheço quem tem consciência. Eu conheço quem compreende e conheço aquele que não compreendeu ainda, mas compreenderá depois, quando a hora certa chegar. Ele vai se abrir o Apocalipse
da glória da minha revelação, da minha natureza, será dada a ele, o véu vai ser tirado, ele vai ver dentro dos bastidores da minha revelação. E assim será com todo aquele que crê. E eu também tenho aqueles que estão aqui do lado, que andam comigo, que não querem entender quem eu sou, mesmo quando compreendem, negam que compreenderam, escolhem uma trilha que não é o meu caminho, para que se cumpra negativamente nele a Escritura, que diz: aquele que come do meu pão, que senta à volta da minha mesa, que se diz meu amigo, que se diz disposto a dar a vida por mim, que faz as declarações mais inconcebíveis de amor, surpreendentemente, na maioria das vezes, são justamente aqueles que levantam contra mim o seu calcanhar, como se fosse numa capoeira, enfiam o calcanhar no meio da minha cara, pá! Ou como quem dá de cotovelo, batendo feio de cima para baixo, de baixo para cima, de qualquer lado, cotovelada na cara, calcanhar na cara. São esses os que assustam. E estão aqui todo dia, sorrisos, uringanianos. Amado, amada, toma cuidado, porque o calcanhar dele vai esfregar a tua cara e vai pisar em cima de você, vai te amassar como uma barata. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou, que nenhum Judas me apanhou de surpresa, que nenhuma igreja apóstata me escandalizou. Eu sei como vocês são e sei o que vocês não podem ter, porque se tiverem, surtam todos juntos. Alguns de vocês só conseguem ser se não tiverem, porque a maioria de vocês, se tiver, deixa de ser. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, porque tudo aqui tem a ver com acolher uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, receber uns aos outros, incluir uns aos outros, ser tolerante uns para com os outros, ajudar-se mutuamente, perdoar uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O lugar onde Deus comunitariamente habita é onde existe esse amor de uns pelos outros, uns para com os outros. E eu te peço, Jesus, que nos dias dessa maior intimidade, quando tu falaste essa palavra, nessas conversas finais, durante essa ceia, e essas palavras que estão apenas sendo iniciadas encontrem um lugar de transformação e de mutação de nós dentro de nós mesmos, para o louvor da tua glória, para a nossa bem-aventurança e para a nossa felicidade. Ajuda-nos a termos entendido e permite-me não me esquecer do que eu já alcancei em ti, a não negligenciar o que eu já sei que tu queres de mim e queres de todos nós e uns dos outros. E ajuda-nos a praticar, porque a nossa decisão está nessa escolha de fazer. E aí tudo começa a acontecer. Eu sei que é assim, e sei e tenho sabido há muitos anos que é assim. Em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. E que Deus nos abençoe. Eu vou deixar para o dia de amanhã a expressão da minha gratidão por aqueles que têm mandado Pix nesse Pix pessoal,
aí do CPF que está passando, Caio e Adriana, são os que pediram para eu colocar um modo deles nos ajudarem pessoalmente. Então tá aí, mas logo depois vem o CNPJ, que é onde eu, sem nenhum pudor, peço que você ajude mesmo. É o meu ministério, não é para mim. É para melhorar o que a gente tem aqui. E há muito para melhorar, não só de equipamento, de manutenção, tem equipamento esquentando demais, precisam trocar, tem uns que já deram o que tinham que dar. A imagem ainda está boa, mas o maquinário cansa. E vai dando pau aqui, ali, acolá. Então, ajude. Como também eu não faço nada sozinho. Tem gente me ajudando aqui, no Rio, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Santa Catarina, nos Estados Unidos. Então, gente ajudando. Queridos, tem voluntários que vão fazendo recortes por conta própria e vão postando. E eu fico feliz. Se todo mundo recortasse o que eu digo, por exemplo, aqui, saísse postando por aí nas outras plataformas, eu ficaria felicíssimo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para espalhar o Evangelho. E quanto mais longe ele chegue, e chegue em muitas línguas, melhor. É o Evangelho, não é melhor para mim, é melhor para as pessoas que vão recebê-lo. E é uma bênção para aqueles que ajudam a espalhá-lo. E uma das maneiras é essa, usando esse CNPJ e contribuindo. Para quem pergunta se há outros meios, sim. É só escrever caiofab.com.br e apertar Enter. Aí você cai aí no blog, tem a minha gratidão e os bancos, que são o Santander e o Banco do Brasil, com as suas agências e respectivos CNPJs, mais opção de contribuição tem ali, passa esse verde, chega de novo nos mesmos dois bancos, para depósito e transferência bancária, não tem novidade, é a mesma coisa. Embaixo tem o Visa, que é só clicar, o que você preferir, preencher os seus dados e fazer a sua contribuição, especialmente aqueles que gostam de fazer a contribuição programada para meses e meses adiante, está tudo aí para facilitar a sua vida. Tem o PagSeguro e tem o PayPal para quem está em qualquer lugar da Terra. Pode usar o PayPal para nos ajudar aqui. Com a graça de Deus, em nome de Jesus. E a minha grande alegria é sempre anunciar os meus cursos. Aí você diz, como é que eu chego lá? Mesma coisa, caiofab.com.br/cursos. Fez isso? caiofab.com.br/cursos. Em qualquer um desses cursos que você enxergue o banner aí, se clicar em cima, aparece um vídeo meu explicando o que eu vou entregar para você no Chave Hermenêutica, por exemplo. Tem aí um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, dizendo o que eu vou entregar, o que você pode esperar receber. Tá aí. E esse, por exemplo, é um curso imprescindível. Pode alterar toda a compreensão da sua vida, da escritura, da leitura da história, da leitura de tudo, da leitura do jornal, do discernimento da internet, se você aprender a ter Jesus como chave hermenêutica. Você vai aprender a lidar com o contraditório, a começar do contraditório bíblico, quanto mais do contraditório histórico, sociológico ou filosófico. Está tudo aí para você viver uma vida desconflituada, mental, emocional e psicologicamente. Jesus, a chave hermenêutica e muitos outros cursos. Hoje eu estou oferecendo o que eu estou ainda gravando. Já gravei 1 ano e tanto para frente, 1 ano e meio para frente, que é o Poder dos Salmos. Está aí o Poder dos Salmos. caiofab.com.br/cursos. Você entra e diz, eu quero o Poder dos Salmos. Isso vai mudar tudo. Mas você só vai saber sabendo. Não adianta eu falar que eu já preguei, já publiquei livros, já falei trilhões de vezes dos Salmos, mas nenhuma das vezes foi como essa agora. Em sequência, tendo Jesus como chave hermenêutica explicada e aplicada.
transformando cada salmo, cada texto num evangelho aplicado ao cotidiano mais básico da existência. E que mais tira a gente do sério. Coisas que fazem a gente ter vontade de brigar, bater, apanhar, se esfolar, e que podem ser objeto de contimento feito pela luz da sabedoria do Evangelho em nós e de uma fé inabalável que cresça numa vida que fique resilientemente poderosa e resistente. O poder dos salmos. É isso que eu gostaria que você entrasse e pedisse para você. Tá bom? E também busque saber como é que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Tá? Tá lindo lá. O pessoal está desenvolvendo uma comunhão maravilhosa nos grupos de WhatsApp. Um grande beijo para todo mundo. Fique com Jesus. É o meu desejo de todo o meu coração. Em nome dele. Amém, amém e amém.